mais um Giro Sindical. Eu sou Renata Belzunces e este Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa continua repercutindo a terceira Conferência da Classe Trabalhadora, a terceira CONCLAT, que ocorreu no último 7 de abril em São Paulo, e recebeu dirigentes sindicais de diversas regiões do país, representando diversas categorias desse país tão grande e diverso. 9 centrais estiveram à frente da organização da CONCLAT, que produziu, elaborou, consultou bases, e o resultado foi um documento chamado Pauta da Classe Trabalhadora 2022. E quem vai ajudar a gente a entender como esse documento foi construído e também vai apresentar um pouco mais a central que representa, José Gozzi, que vem aqui hoje representando a Pública, Central do Servidor. Boa noite, José. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite. É um prazer estar aqui para a gente falar de coisas importantes como CONCLAT e como centrais. Então, bora lá. José, é muito comum e é legítimo que as pessoas, quando eu falo aqui nessa introdução, 9 centrais estiveram à frente da organização da CONCLAT, as pessoas podem pensar, 9 centrais? Mas para que tanta? Né? Por um outro lado, é muito legítimo as diferenças de concepção, de estratégias numa classe trabalhadora que é tão numerosa no nosso país. Para a gente começar, explica aqui um pouquinho para a gente sobre a Pública Central do Servidor, que é uma central jovem, fundada em 2015. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória, por que foi fundada e quais são as concepções que defende. A Pública começou uma discussão em São Paulo. Setores do funcionalismo na Assembleia Legislativa começaram a discutir a importância de ter uma central exclusiva de entidades de servidores públicos. Por que razão? Porque nós temos especificidades que diferem bastante do trabalho das empresas privadas, né? Nós somos servidores públicos, trabalhadores do Estado, nós temos que fazer mesa de negociação, que, aliás, está difícil de existir, entre governadores, presidente, prefeitos, setores do funcionalismo que, na verdade, não buscam lucro. Né? O serviço público não tem lucro, o serviço público é atender o cidadão. Né? Artigo 6º da Constituição Federal. Pensando nisso, os servidores começaram a imaginar a fundação de uma central exclusiva para o serviço público. Veja que vários setores do funcionalismo também estão nas outras centrais, estão em várias centrais, mas e são fortes nessas centrais. Mas nós temos um número imenso de servidores, de entidades que não estão ligados às centrais. Nós somos 11 milhões de servidores entre federais, estaduais e municipais. Então, vamos nos unir. Aí unimos com os federais, aí começou a discussão, estaduais e federais, e aí saiu a Pública, né? Com a preocupação especial do servidor público, mas do serviço público. Né? Serviço público, servidor público é uma ligação que não tem como estarem afastados. Né? E nós temos um pensamento muito claro de que, se nós queremos um Brasil melhor, queremos construir um Brasil melhor, o servidor público tem um peso muito grande nisso. Então, assim surgiu a Pública. Então, devidamente apresentada a Pública Central do Servidor, vamos para a primeira perguntinha sobre a CONCLAT. O que é que, na opinião da Pública, da central que o senhor representa hoje, qual foi a importância da terceira Conferência da Classe Trabalhadora neste momento? É uma continuidade da união das centrais. As centrais resolveram trabalhar em conjunto. Nós, dos servidores, por exemplo, tínhamos um problema muito sério, que era a reforma administrativa, ainda temos, né? Mas a junção das centrais nos ajudou muito. E nós queremos ajudar todas as centrais. Eu acho que trabalhador é trabalhador. Né? É da iniciativa privada, do trabalhador do serviço público. A gente fala muito de servidor público, mas é um trabalhador do Estado. Né? E, com essa união das centrais, surgiu esse importante trabalho que foi a Pauta da Classe Trabalhadora, CONCLAT 2022. Ela foi construída
com uma série de debates, de discussões. Então, nós levávamos para as entidades ligadas a cada uma das centrais, nós discutíamos, trazíamos as reivindicações das entidades ligadas às centrais, no meu caso, das entidades do serviço público, e fomos juntando de todas as 9 centrais. O DIEESE fez um trabalho maravilhoso de juntar isto tudo, e, na verdade, a importância do CONCLAT que acho que é um primeiro passo para dizer, olha, este é o Brasil que nós precisamos, este é o caminho que nós precisamos para o Brasil. Por isso, está sendo entregue para deputados federais, senadores, deputados estaduais, candidatos à presidência, candidatos ao governo do Estado. Não é? Ela, na verdade, é um grande roteiro para a gente discutir o Brasil. Continue aí com a gente, que o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a representação da Pública Central do Servidor, José Gozzi. O processo de destruição da proteção social e a desregulamentação da relação trabalho e capital está sendo profundo e veloz desde 2016. Nesse cenário devastador, você já, na sua resposta anterior, você já contou um pouquinho para a gente do processo do como foi construído o documento final da CONCLAT. Mas conta aqui um pouquinho mais para a gente do que é a participação do setor público, qual foi a contribuição que o setor público deu, também a partir das outras centrais, mas também a partir da pública, para este documento. Nós temos várias questões que, mesmo como servidores públicos, estamos ligados. Né? Se nós temos um serviço público gratuito, lá do artigo 6º, como eu disse, da Constituição, saúde, educação, moradia, segurança, justiça, tudo isso, na verdade, está em todas as centrais, porque todos os trabalhadores sentem na pele o que está acontecendo, sentem na pele a modificação que o Brasil teve nesses últimos anos, né? e que está realmente piorando a vida do cidadão brasileiro. Né? Você veja, eu falei aí da reforma administrativa, que nada mais é do que uma tentativa de passar o serviço público obrigatório pelo Estado e gratuito para a iniciativa privada. Se dá lucro, vai para a iniciativa privada. Ficamos só com aquilo que não vai dar lucro para a iniciativa privada. Então, esse é um ponto importante. Todas as centrais trabalharam isso e nós temos que trabalhar todos os direitos do trabalhador, seja ele do serviço público, seja ele da iniciativa privada. Né? Mercado de trabalho, jovem no mercado de trabalho, tudo isso nós colocamos. Né? A questão do trabalho doméstico, a questão do trabalho que nem sindicalizado pode ter, como é a questão dos entregadores, né? dos que correm aí pelas ruas com as suas motos, suas bicicletas, e não tem amparo nenhum. Isso é absurdo. Né? Então, tudo isso está na pauta da classe trabalhadora. Né? No servidor público, o direito à negociação coletiva. Nós não temos negociação coletiva. Tem categorias com uma dívida de 19% a 20%, tem outras que chegam até 45%, 50% de defasagem, porque não há negociação, não há cumprimento do artigo 40 da Constituição, né, 47, se não me engano, que diz que tem que ter reposição todo ano. Olha, aumento a gente até esqueceu, mas reposição não tem. Se não tem reposição, não tem negociação coletiva no setor público. Aliás, até no setor privado isso está complicado, mas no setor público está muito, muito ruim. Né? Questão da terceirização. Né? Terceirização nas empresas é muito ruim. Imagine terceirização no serviço público. Né? Um serviço que tem que ser gratuito, que o servidor deve ter sido concursado, né? Para ter garantias, inclusive para exercer a sua profissão. Né? A terceirização não tem sentido. Aliás, é o que a reforma administrativa queria, terceirizar o máximo possível. Né? Então, esse é um ponto importante. A questão da greve no serviço público. Né? O serviço público
quando sai uma greve, vem uma conduta do judiciário dizendo só 20% pode estar em greve, 80% tem que estar trabalhando. Olha, então é a mesma coisa de dizer não haverá greve, né? Um deputado aí de Santa Catarina, por exemplo, entrou com um projeto que está lá na Câmara Federal, dizendo que se o servidor público entrar em greve, é muito simples, terceiriza, né? Ora, então isto é dizer não vai ter mais greve no serviço público. E dirigentes, governadores, presidentes, prefeitos podem gastar à vontade com o que quiser, menos se preocupar com o serviço público, né? Menos se preocupar com o servidor público. A questão da reforma da Previdência no setor público ela foi muito drástica, muito problemática, que o servidor público é o único que continua pagando a aposentadoria mesmo depois de aposentado. Na regra, era quem ultrapassasse o limite do INSS. Mas agora os estados, São Paulo é assim, Minas está assim, acho que Rio Grande do Sul também, se o aposentado ou pensionista ganhar acima de um salário mínimo, já paga entre 14% e 16%, mesmo já estando aposentados. Ora, está tirando o dinheiro do velhinho aposentado, o dinheiro do remédio, o dinheiro da cesta básica, né? Então, nós temos aqui também o tratamento dos aposentados e pensionistas, né? A questão da saúde e segurança do trabalhador, seja ele da iniciativa privada, seja ele público, né? Os servidores públicos, eles têm sido um dos alvos preferenciais de ataques do governo Bolsonaro. E mesmo considerando que a gente tenha servidores nas 3 esferas, quando o chefe do executivo do país libera o ataque aos servidores, não há aqueles que se segurem nos seus estados e nos seus municípios. Então, em relação aos diversos problemas enfrentados no serviço público pelos seus servidores, pelos trabalhadores e trabalhadoras, quais são aqueles que o senhor elenca como principais? E ainda, como eles têm sido enfrentados? O servidor ficou muito tempo imaginando que ele era um servidor público, mas que ele não era um trabalhador do Estado. Então, ele até para mudar para direção, etc. e tal, ele fica ligado a um deputado, um senador, um prefeito, um governador. Ele não é servidor de nenhum deles, ele não é servidor de nenhuma autoridade. Ele é servidor do Estado, ele é um trabalhador do Estado. E assim ele tem que ser entendido. Então, um dos primeiros pontos, né? Ele realmente tem que ser concursado. É o que garante. Nós temos vários casos aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, aqui em São Paulo, inclusive, que servidor que não multou, por exemplo, um desembargador, como aconteceu em Santos, se ele não era concursado, ele estava na rua, percebe? Porque o desembargador acha que ele é um servidor da cúpula do judiciário. Não é, entendeu? Ele é um trabalhador para atender o cidadão naquilo que a Constituição determina. Então, esse é um grande problema. Então, não cabe terceirização no serviço público. Aliás, o concurso é importante não só para os que já estão lá, né? O cidadão brasileiro tem que ter o direito de prestar um concurso público para o federal, para o estadual, para o municipal. Né? Quando você fecha o concurso público, você está abrindo para apadrinhados. Esse é um grande problema no serviço público. Né? Esse é um deles. O outro, já falei, mesa de negociação. O outro é cumprir a Constituição na reposição salarial. Não estamos nem pensando em aumento há muitos anos, mas ter uma defasagem salarial do jeito que nós estamos tendo hoje é um poder aquisitivo que diminui e que não ajuda você. E o Estado, a cúpula do Estado, tem que amparar o servidor público para que ele preste o serviço à população como ele deveria prestar. Imagine aí o SUS, por exemplo. Né? Não adianta ter um SUS se nós não temos verbas para o SUS. Se nós... Vou dar um exemplo. Né? O servidor está lá numa farmácia popular. Aí vem... ou numa farmácia que precisa entregar um remédio que é sequencial e gratuito. Né? Mas o cidadão chega lá no balcão e o remédio não tem. Vem no mês seguinte, o remédio não tem. Vem no outro mês, o remédio não tem.
sabe o que o cidadão acha? Que a culpa é do que está do lado de lá do balcão. Percebe? A escola está com o banheiro todo quebrado, sem porta, porque tem muitas, viu? A culpa é do diretor da escola. Mas não tem dinheiro, não vem dinheiro para a educação. Não há uma forma de garantir com que o servidor público exerça dignamente seu trabalho. Além de atacar o funcionalismo público na figura dos servidores, a gente também tem muitos ataques por parte do Estado aos órgãos que fazem parte do Estado, às instituições que fazem parte do Estado. Há intervenção nos órgãos que são responsáveis por fiscalizar a corrupção do próprio governo. Então, além do servidor, tem um ataque aos órgãos. Pensando aqui, nós aqui, refletindo com esse público todo que nos acompanha, se a gente for reconstruir o Estado e melhorá-lo com relação ao que a gente tinha antes, quais são os desafios, quais são as ações que a gente precisa tomar, principalmente tendo em boa conta que são os mais pobres, os que mais dependem do Estado. Rico não depende do Estado, né? Pobre, sim. Pois é. E o que o Estado faz? Quando ele quer lançar reformas que atrapalham o cidadão normal, atrapalham inclusive o cidadão que não tem condições de sobrevivência, como é hoje, né? Ele joga a culpa no servidor público, no serviço público. Então, quando ele fez a reforma trabalhista, ele, de certa forma, falou que os privilegiados eram servidores públicos. A reforma da Previdência atacou todo mundo, mas ele não demonstrou ao cidadão que ele teria prejuízo, mas ele disse que ia resolver a questão dos privilegiados do serviço público. E nem resolve, né? Sabe, 80% ou mais do servidor público vive, no máximo, com 3 a 5 salários mínimos. Gente, a conversa está muito boa e eu quero convidar vocês todos para continuarem com a gente depois do intervalinho, que a gente volta para o nosso terceiro e último bloco. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e esse programa recebe José Gozzi, ele que representa a Pública Central do Servidor. José, o papo, como eu disse aqui antes da gente partir para esse nosso último bloco, está muito bom e há muito o que ser dito, conhecido e reconhecido acerca dos servidores e das servidoras públicas do país e do serviço público. Mas vamos aqui voltar um pouquinho para a Conclate. A partir do lançamento da pauta da classe trabalhadora, quais são os próximos desafios? Como que essa pauta pretende influenciar, ou se pretende, a primeira pergunta, e se pretende, como ela pretende influenciar o debate público, tendo em vista que é inegável, que é um fato que a gente não pode dar a volta, a gente não pode fingir que não existe. Nós temos uma eleição muito importante aí neste ano, daqui nos próximos meses. Então, como as centrais estão trabalhando a pauta, o documento final, e, em particular, como a Pública tem incorporado ele na sua ação sindical? Agora, nós temos que ter um Congresso diferente do que nós temos hoje. E se nós continuamos com o Congresso, com o Centrão fazendo um trabalho que não tem nada a ver com o cidadão brasileiro, é muito mais para ele próprio do que para o cidadão brasileiro, nós não vamos para frente. Isso não é só lá no federal, não. Nós temos os centrinhos também em alguns estados, dizendo que são o apoio ao governador, o apoio ao prefeito. Eles, na verdade, formam um centro que só vota se for interesse deles. Quantos trabalhadores nós temos na Câmara Federal representando as classes trabalhadoras? Entendeu? Muito pouco. Então, nós temos que fazer um trabalho, agora na eleição de 2022, de conscientização do voto. Nós, das centrais, já nos reunimos com o DIAP, lá em Brasília, para montar um programa realmente para discutir as eleições de 2022. Na eleição para vereadores e para prefeito, a Pública entrevistou, nos diversos estados, mais de 80 candidatos. Entrevistamos de vários partidos, aliás, mais de 25 foram eleitos. O que era a nossa entrevista? Você quer ser vereador?
Mas de onde você vem? Quem é você? Segundo, qual é a sua comunidade? Não é? Você se relaciona com que pessoas? Não é? O que você fez que te deu o direito de querer ser vereador? Não é? Se eleito, qual é o trabalho? Como é que você vai trabalhar? Com a Câmara fechada? Ou você vai trabalhar com a sua comunidade, com os problemas que a sua comunidade tem? Esse mesmo tipo, por exemplo, para os deputados federais e estaduais, a pública quer fazer agora. E eu acho que com a ajuda do DIAP e com a junção de todas as centrais e com essa pauta da classe trabalhadora, nós vamos conseguir conscientizar um pouco o cidadão de que ele tem que ser representado verdadeiramente. Entendeu? Olha um exemplo. No momento da discussão da reforma administrativa, nós visitamos vários escritórios dos deputados federais. Nós fomos em um deles que eles chamam a polícia. Nós só queríamos conversar com ele para dizer, olha, por que não queremos e não podemos aprovar uma reforma administrativa? Ele chamou a polícia. Parecia que nós íamos atacá-lo, né? A destruir a representação dele, o escritório dele. Deputado não pode ter conversa com o cidadão só na hora do voto. Ele é um representante do cidadão. E é isso que nós temos que colocar na cabeça do cidadão. Olha, você votou em quem? Guarda esse nome. Você precisa acompanhar o que ele vai fazer. Não é? Ou você vai votar em alguém que já está lá, não fique preocupado se ele é da sua região, se ele é do seu bairro. Fique preocupado com o que ele fez. Ele merece voltar? Fique preocupado com o que ele pode fazer se ele está indo pela primeira vez. E acompanhe o seu deputado. Né? Olha, se você pergunta, quase todo mundo esqueceu em quem votou, não é isso? Você entregou aí um ótimo roteirinho de como votar, né? Muito bom. Pois é. E já partindo já rapidinho para nossa última das últimas perguntas, você falou bastante ao longo aqui dessa nossa conversa da união das centrais, né? E a Conclate, depois o 1º de maio, também citado por você, foram 2 exemplos dessa união, que aconteceu em outros momentos também, como na luta pela Sim, valorização do salário mínimo, contra a reforma da sim, Previdência, sim. contra a reforma trabalhista. Como é que você vê essa união em torno das pautas comuns e como é que você acha que isso vai se desenrolar nos próximos períodos? Eu vejo uma importância enorme, maravilhosa a junção das centrais, o trabalho conjunto das centrais. Não interessa o que cada uma pensa, interessa o que podemos trabalhar juntos. Olha que nós criamos não só a pauta da classe trabalhadora, mas nós temos uma agenda legislativa que também entregamos para todos os deputados. Então, nós acompanhamos passo a passo tudo que está sendo votado no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado. Essa pauta, essa agenda legislativa, foi impressa, mas ela também está virtual, porque vai ser acrescentado cada novo projeto apresentado na Câmara e no Senado. Queremos isso também nos estados e também fizemos uma agenda jurídica que tem tudo aquilo que interessa aos trabalhadores da iniciativa privada e pública, servidores públicos, que está lá no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos acompanhando cada uma daquelas votações. A possibilidade de entrarmos com amicus curiae, de termos advogados também batalhando, entrando nessa coisa que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. Então, no Supremo Tribunal do Trabalho também. Então, nós precisamos acompanhar isso. Essas coisas não podem acontecer sem que a gente não caminhe junto, sem que a gente não discuta. Às vezes, já tive casos assim, quando eu nem era ainda da Central Pública, era aqui do Judiciário de São Paulo, que eu fui falar com o ministro em Brasília e mostrei coisas que ele estava na mão, mas ele não tinha percebido exatamente, entendeu? Porque ele está lendo, ele está vendo o que está escrito, mas ele não conhece a prática daquilo. Aliás, isso também no Senado, viu?
nós tivemos discussões no Senado até com mudanças de vírgulas do lugar, né? Porque o sentido dava outro. Então, nós temos que caminhar juntos. Não existe diferença se é ministro do Supremo, se é desembargador, se é juiz, se é senador, se é deputado estadual, federal. Eles estão exercendo um trabalho importante para a sociedade e nós temos que exercer junto com eles e eles junto com a gente. Eu quero te agradecer demais, José, pela sua vinda aqui. Eu tenho certeza que muita gente agora passa a conhecer melhor a Pública, a Central do Servidor, e a gente aqui do Giro Sindical está para isso mesmo. A gente está aqui para dialogar. Esse é um espaço dos sindicatos, das representações sindicais, e hoje, com certeza, se engrandeceu demais com a sua presença aqui, com a sua simpatia, com a sua clareza em expor as pautas, as demandas e a situação do serviço público e do servidor público e servidora desse país. Eu quero te agradecer demais. Obrigada pela sua presença hoje. Renata, eu que agradeço. Estamos à disposição para qualquer nova discussão, novo debate. Importantíssimo. Até o próximo programa e seguimos.